batismo é a reunião de vários irmãos, de várias igrejas ou de um mesmo local. E às vezes eu percebo as pessoas, elas enganadas, e elas dizendo, eu não quero saber desse negócio de igreja não, eu sou igreja em casa mesmo, eu sirvo a Deus de casa. Não, irmão, você só pode ser igreja reunidos com outros cristãos também. Então, até eu estava falando com o André hoje, né? E eu falei o seguinte, que nós devemos mudar a expressão. Nós não devemos dizer para você, irmão, vem para a igreja. Porque a igreja não é isso aqui. Nós temos que dizer, irmão, vem ser igreja. Você entende a diferença? Nós somos a igreja, mas nós só nos tornamos igreja quando nós estamos juntos. Você na sua casa sozinho, você não é igreja. Você é uma parte. Quer ver um exemplo para você entender? É como se nós tivéssemos aqui, por exemplo, uma fogueira. Uma fogueira. Então, a fogueira ela é composta de vários gravetos, madeira. Aí você junta tudo, você taca fogo nela. E aí ela começa a pegar fogo. Isso é uma fogueira. Se eu pegar, por exemplo, um graveto, eu tiro o graveto ali da fogueira e ponho aqui, eu não posso dizer que esse graveto é a fogueira. Não. Ela é apenas um graveto. Para ela se tornar uma fogueira, eu preciso pegar o graveto e jogar dentro da fogueira. Aí ela se torna uma fogueira. Você entende? É assim a igreja. Eu e você só somos igreja quando nós estamos juntos. Por isso que nós temos que mudar a expressão. Nós temos que dizer, irmão, vem ser igreja no domingo. Irmão, vem ser igreja na quarta-feira. Irmão, vem ser igreja aqui no meu PG. Não é vem ser. Lá em Mateus 18, 20 diz o seguinte, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aleluia. E é por isso que diz que a igreja ela não pode ser destruída. Porque se por acaso esse prédio pegar fogo e tudo acabar, a igreja continua sendo igreja. Porque a igreja sou eu e a igreja é você no momento que nós nos reunimos. Que maravilha a palavra de Deus. E como o diabo sabe do poder da igreja. E é por isso que ele quer fazer você acreditar. E ele quer fazer com que as pessoas acreditem que nós não precisamos mais nos reunir. Você entende? Porque aquele graveto, quando eu tiro ele da fogueira, ele vai perdendo o seu calor. Ele vai perdendo o seu propósito. Ele vai esfriando. Mas quando eu pego aquele mesmo graveto e eu coloco ele dentro da fogueira, ele vive o seu potencial máximo. E o diabo sabe do poder que eu e você temos quando nós nos tornamos igreja. E por isso que a igreja pode ser nesse templo lindo e maravilhoso que nós estamos aqui. Ou a igreja pode ser como existem vários missionários lá fora, que são igreja às vezes debaixo de uma árvore. Quantas igrejas aí fora estão reunidas em lugares escondidos, mas ali eles são igreja. Porque a igreja não fala de templo, mas a igreja fala de reunião, de pessoas que servem ao mesmo Deus. Se você não entender que você sozinho, você não é igreja, você vai continuar sendo enganado pelo diabo, achando que você já não precisa vir na igreja, que você não precisa congregar, que é difícil demais ficar com os irmãos. Porque o diabo sabe da força que eu e você temos quando nós estamos juntos. E é isso que ele quer tirar. Ele quer tirar a força da igreja. E eu e você precisamos entender. Então, a partir de agora nós temos que dizer, vem ser igreja. Porque a igreja sou eu e você. No momento que nós nos reunimos. Amém? Agora que você já entendeu que você não pode ser igreja aí na sua casa, nós vamos entender agora quais são os propósitos. Já entendi que eu sozinha não sou igreja, que um graveto fora da fogueira, ele não é fogueira. Então nós vamos entender então agora qual que é o propósito da igreja. Qual que é o propósito então de eu estar reunido com você e você comigo? E nós estarmos aqui todos os domingos, nos reunindo de casa em casa nos PGs. Qual é a importância da gente estar aqui nessa quarta-feira sendo igreja, estando junto? Qual que é o propósito? Eu levantei 3 propósitos e eu quero que você preste muita atenção. O primeiro propósito da igreja aqui na terra, de estarmos reunidos, é adoração.
O propósito, eu posso dizer que esse é um dos maiores propósitos da igreja, é a adoração. Mas você precisa entender o que é adoração. Porque tem muita gente que acha que está adorando a Deus, mas está só cantando. Tem muita gente que acha que ama a Deus, mas só está falando. Adoração fala dessa expressão de amor a Deus, não é? Mas é muito mais do que apenas cantar. É muito mais apenas dançar. Adoração fala de uma vida que agrade a Deus e que seja um exemplo de serviço a Ele e aos membros do corpo de Cristo. Quero que você entenda que eu e você, como igreja, nós temos que adorar a Deus através do nosso comportamento. Dançar e cantar são apenas expressões de uma adoração que eu vivo no meu dia a dia. Você quer ver como é fácil de eu entender isso? Porque às vezes a gente acha que a nossa adoração é quando nós nos reunimos aqui, levantamos as nossas mãos e nós começamos a falar palavras bonitas ao Senhor. Quando a Lelê começa a tocar o teclado e a gente começa a se envolver na música, e aí a gente dança, e aí a gente acha que isso é adoração. Não, isso é expressão da sua adoração. Por exemplo, o André, ele não me ama quando ele fala, quando ele expressa o seu amor nas palavras. Então o André, ele pode chegar em mim e dizer: amor, eu amo você. Mas isso não é o verdadeiro amor. O amor do André, ele é demonstrado por mim através do comportamento dele. Então, o amor do André ele é demonstrado quando ele lava uma louça para mim. Gostaram, né? Lavar louça é bom. O amor do André é demonstrado por mim quando eu estou lá doente, ele cuida de mim, traz o remédio para mim. Você entende? Ele tem ações. O André tem comportamentos de amor. Não é a palavra que vale, são as ações dele. O André demonstra amor por mim quando ele decidiu abrir mão de todas as outras mulheres para ser fiel a mim. Então, mesmo que ele veja uma outra mulher bonitona aí, ele decidiu não olhar para elas, porque ele decidiu ser fiel a mim. Isso é um comportamento de amor. Agora, Luíde, é errado o André dizer que te ama? Não, não é errado. Mas o André, ele só está expressando um comportamento dele, que ele já tem no dia a dia. E é aqui que eu e você precisamos entender. Olha o que diz a palavra de Deus, lá em João 14, 21. Diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, é esse que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, como é que nós demonstramos a adoração ao Senhor? Como é que nós demonstramos devoção, todo o nosso amor a Ele? A palavra está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e obedece. É como se ele estivesse falando assim, ó: aquele que tem o comportamento de obediência, que cumpre os meus mandamentos, esse sim é o que me ama. Luiz está dizendo, então, se eu vim na igreja levantar a mão e cantar, isso não é adoração? Não é adoração se durante a semana toda os seus comportamentos não forem condizentes com aquilo que você está cantando. Você entende? A gente fala: Deus, o Senhor é tudo para mim, mas chega na segunda-feira, a gente mente, a gente engana, a gente trai, a gente fala palavrão, e a gente faz muito. Não, então isso não é adoração, porque a adoração fala de um dia a dia. A adoração fala de um comportamento diário. E esse é o maior propósito da igreja aqui na terra. Nós adorarmos a Deus não cantando. Irmãos, entendam uma coisa. Na igreja primitiva, eles não tinham tudo isso aqui que nós temos hoje. Não tem nada de errado nós termos isso. Mas a igreja primitiva, eles adoravam a Jesus, a Deus, através do comportamento deles. A sua adoração, ela não é aquilo que você canta, mas é aquilo que você vive. Isso é muito sério.
E é por isso que eu e você não podemos julgar as pessoas quando estão aqui na igreja, por exemplo. Tem aquelas pessoas que são mais na delas, então elas vão adorar a Deus, elas abaixam a cabeça, elas vão expressar a adoração, né? E elas põem a mão no coração e elas ficam assim, quietinhas. Aí tem outros irmãos que pulam, que dançam e chora e quase rodopia pela igreja toda. Não tem nada de errado nisso. Mas, irmãos, isso não quer dizer que isso seja a verdadeira adoração. Porque a adoração fala do cotidiano. A adoração fala do seu dia a dia em devoção a Deus. E esse é o maior propósito da igreja aqui na terra, é adorar a Deus, é ter um comportamento diferenciado. As pessoas precisam perceber a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Mas hoje está uma bagunça. Você não sabe mais quem é cristão, quem não é cristão, porque os cristãos não estão nem aí com nada. Não tem um comportamento. Tem muitos cristãos que acreditam que o fato de eu vir aqui na igreja e cantar, isso é adoração. E não é. É a mesma coisa o André falar que me ama e chega na segunda-feira e ele se envolve com outra mulher. Isso não é amor. Você entende? Mas nós achamos que isso é adoração. Então o maior propósito da igreja aqui na terra é adorar a Deus através do seu comportamento. Assim como diz aqui em João, aquele que conhece e obedece os meus mandamentos é aquele que me ama. Se você não tem obedecido os mandamentos, se você não tem buscado a vontade de Deus, você não está vivendo uma vida de adoração. A adoração ao Senhor não pode ser transformada em um espetáculo onde as pessoas se dirigem ao santuário para serem entretidas. A gente acha, né? Às vezes a gente vem aqui e fala, essa música não é legal. Porque as pessoas esquecem que a adoração é uma vida diária, mas elas querem se sentir satisfeitas com a música do louvor. E não é, adoração não é isso. Marcaremos a nossa geração através da nossa adoração. Olha o que diz em Atos 2, 46 e 47, dessa igreja maravilhosa que foi a igreja primitiva. E eu e você estamos dando continuidade a essa igreja. Fala assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Sabe o que existia aqui na igreja primitiva? Eles adoravam a Deus com comportamento. Aqui diz que eles caíam na simpatia do povo. Sabe por que eles caíam na simpatia do povo? Não é porque eles cantavam bonito, não. É porque eles tinham uma adoração de verdade, de conduta. É mais ou menos assim, Eles viam aquele que talvez roubava. Aí eles olhavam aquele que roubava não roubando mais. E eles falavam, uau! Aquele homem, ele roubava, ele parou de roubar. Ou aquela mulher que se prostituía, não se prostitui mais. Olha a conduta dela. E isso fazia com que as pessoas ficassem admirados com a igreja primitiva. E eles caíam na simpatia do povo. Não porque eles cantavam bem, mas porque eles tinham um comportamento de adoração, de expressão, amor ao Senhor, a Jesus, o Filho de Deus. E a palavra de Deus diz que todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Se eu e você aprendêssemos que esse é o nosso propósito aqui na terra, ter um comportamento diferenciado, talvez a igreja hoje seria mais expressiva na terra. Porque o que as pessoas realmente precisam não são de boas canções, porque lá fora tem muita gente que canta bonito. O que as pessoas realmente desejam é ver uma igreja que se comporta diferente, que tem condutas diferentes. Isso é a verdadeira adoração. Amém? Que você entenda o seu real propósito aqui na terra, que é adorar a Deus através do seu comportamento, a sua mudança de comportamento. É muito preocupante quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para aqueles que se dizem filhos de Deus, e nós já não vemos mais diferença nas vestimentas, nas músicas, dentro dos casamentos. Isso é muito preocupante, porque nós não estamos adorando de fato a Deus. Bom,
Segundo propósito, então nós falamos que o primeiro propósito da igreja é adorar a Deus. O segundo propósito é edificação dos crentes. Existe um objetivo de nós reunirmos aqui todas as quartas-feiras, de forma online, todos os domingos, que é a edificação dos crentes. Primeiro, edificando por meio da comunhão. Um dos fatores mais importantes da edificação do corpo de Cristo é a comunhão. Eu não sei se você consegue lembrar do dia da sua conversão, ou o motivo que você começou a vir na igreja. Eu me converti, eu tinha 12 anos, e eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu só fiquei na igreja porque eu fiz amizade, porque eu fui bem recebida. Então eu comecei a ter comunhão com as pessoas aqui na igreja. E isso fortaleceu a minha fé. Então eu fui no domingo, aí no outro domingo eu queria. Aí eu comecei a ter relacionamento com as pessoas da igreja. E aí eu comecei a me sentir parte daquela família. Você sabia que o propósito da igreja, de você estar reunido aqui, é para que você seja parte da família de Deus? E é por isso que nós não podemos ficar tão preocupados com aquilo que é individual, mas nós precisamos estar inseridos no coletivo. Você sabia que através da comunhão nós crescemos juntos, nós exercemos misericórdia e nós somos o corpo de Cristo? Gente, como o diabo ele usa dessa estratégia para enfraquecer a igreja, porque a comunhão fortalece a minha fé e fortalece a sua. Todas as vezes quando eu vou conversar com uma pessoa que está passando por uma crise na fé, e ela está pensando em desistir, e ela já não quer mais caminhar com Jesus, gente, sabe qual é a primeira frase que ela fala para mim? E eu sei que você já ouviu isso. Eu chego na pessoa e falo, mas por que você está tão distante? Você não está buscando a Deus? Aí ela chega em mim e fala, Eloíde, aqui eu não tenho mais amizade na igreja. Eu já não me sinto parte mais da igreja. Olha a estratégia do diabo. Que é verdade. Se você não se sente parte daquela família, se você não se sente inserido, você não quer mais ir. É assim mesmo. E nós vemos que o diabo tem tentado colocar esse pensamento de individualismo dentro da igreja. Porque ele entende que quando eu e você estamos juntos, nós somos fortes. Se você está fraco na fé, eu oro por você. Se eu não estou bem, você ora por mim. E isso vai nos fortalecendo. Então, um dos propósitos da igreja é a comunhão. E a comunhão te fortalece. Irmãos, entenda uma coisa. Presta atenção nisso. Se você está tendo dificuldade de ter relacionamento dentro da igreja, você abre os seus olhos. Porque tem muitas pessoas que dizem, Luíde, eu tenho mais amizade fora da igreja do que dentro da igreja. Você toma cuidado, porque o diabo ele vai se infiltrando, porque no momento que você achar que você não tem nada em comum com a família de Deus, isso vai minando a sua fé, você já não vai querendo mais, aí você vai desistindo, o PG já não é importante, o ministério já não é mais importante, porque você não tem comunhão. Então é importante sim que você esteja vindo ser igreja, para que você esteja inserido no corpo de Cristo. Isso é importante. A comunhão nos protege e fortalece. Olha o que diz lá em Eclesiastes. Gente, tem tudo na Bíblia. Olha o que diz Eclesiastes 4, do versículo 12. Não, a partir do 9, né? Acho que é isso mesmo, a partir do 9. Olha só o que diz. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Você entende a importância da comunhão? Quando andamos sozinhos, nós somos presas fáceis para o diabo. Um graveto que não está inserido na fogueira, ela vai perder o seu calor e vai se esfriar.
O fato de você estar aqui em comunhão, em relacionamento com os seus pastores, em relacionamento com o seu discipulador, vindo na rede juvenil, tendo relacionamento com a rede de mulheres, com a rede de casais, isso fortalece a sua fé, irmão. Não pense que isso é bobeira, eu não preciso estar em comunhão. Você precisa. Porque quantas e quantas vezes eu já estive, sabe, desanimada, com vontade de chutar o pau da barraca, desistida, achando que tudo na minha vida ia estar errado. Mas eu não desisti porque eu tinha pessoas que fortaleciam a minha fé, que oraram por mim, que me aconselharam no momento que eu precisei. E isso fez com que o diabo não tomasse proveito daquele momento e ele me roubasse. Entenda, uma ovelha que não está dentro do aprisco, ela se torna uma vítima. Ela se torna uma presa fácil. E tem muita gente desistida porque deixou de congregar, porque acha que não é importante. E aí a gente não sabe. Por que as pessoas estão esfriando? Porque não entende do propósito. Gente, Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é perfeito. Ele sabia que eu e você íamos passar por momentos difíceis. Então Ele teve a grande ideia de instituir a igreja, para que eu e você possamos ser fortalecidos em oração, em amizade. Como é gostoso estarmos reunidos. Eu sei que nessa pandemia está difícil, mas como é gostoso eu saber que eu posso contar com o Levi pode contar comigo, que eu posso contar com você, que você pode contar, porque nós somos parte da família de Deus. Quantas pessoas estão sendo tragadas, estão sendo presas fáceis para o diabo, porque decidiram em seu coração que não precisavam congregar mais, porque decidiram que esse negócio de vir na igreja é coisa do passado. Eu não preciso, porque a vida é corrida demais. Eu assisto o culto online, cada domingo eu assisto de uma igreja e pronto, eu estou sendo alimentado. Não é assim. Não é esse o propósito. Deus criou a igreja com um propósito. Então é importante que você esteja aqui congregando com os seus pastores, com os seus líderes, com a família da fé. Venha ser igreja. Eu sei que nós passamos um período onde a igreja se afastou, né? Eu comentei com o André o seguinte, que eu lembro que quando nós chegávamos na igreja, a gente saía abraçando todo mundo, né, gente? A gente abraçava um, abraçava outro, beijava. E hoje, a gente chega na igreja, oi, já até acostumamos. Se Deus quiser, logo passar essa pandemia, nós temos que voltar a nos abraçar, porque isso aquece o nosso coração, isso fortalece. Então, se você está na sua casa e você tem ouvido vozes, ou você decidiu no seu coração, dizendo, eu não preciso congregar, isso é uma mentira do diabo. Porque se você não está aqui na família de Deus, você se torna uma presa fácil para Ele. E é exatamente o que Ele quer. Esteja inserido, venha congregar, esteja reunido, venha ser igreja, porque isso fortalece a sua fé. Então, a edificação dos crentes através da comunhão e a edificação dos crentes através do ensino. Olha só, gente, só para você entender uma coisa. Graças a Deus, nós pertencemos, estamos aqui debaixo desse rebanho maravilhoso, onde os nossos líderes, os nossos pastores, eles são assim, muito bons em ensinar a palavra de Deus. Nós pegamos o Cláudio e a Solange aí com tanta disposição, de todos os dias pela manhã, nos dá ensinamentos, e não é ensinamento raso não, viu? É ensinamento profundo da palavra de Deus. E isso é possível quando eu e você somos igreja, nós aprendemos, né? Jesus dedicou grande parte do seu ministério ao ensino. Por que será? Já parou para pensar? Toda vez que Jesus se reunia com os discípulos, ou quando ele estava com a multidão, sabe o que Jesus fazia? Ele tinha comunhão, relacionamento e ele ensinava. Jesus, em todo o ministério dele, ele gastou o seu tempo ensinando. Ele sabia que para dar prosseguimento ao evangelho, os seus discípulos deveriam ser ensinados sobre os princípios e verdades do reino de Deus. O ensinamento é muito importante. E sabe, irmãos, eu vejo que hoje com a tecnologia, ela é maravilhosa, mas ela é um perigo. Porque eu e você ficamos recebendo de um monte de gente que você não conhece.
Então, é errado ouvir pregações? Não. Mas você precisa entender que a sua maior alimentação é dos seus pastores, do seu líder. Loide, por que a minha maior alimentação tem que ser dos meus pastores, do meu líder? Porque você conhece a vida deles. Você conhece o testemunho de vida deles. Você sabe quem é o Cláudio, quem é a Solana, você sabe onde eles moram. Você sabe como é o casamento deles. Então você bebe dessa fonte, porque é uma fonte limpa. Você pode confiar. Você entende o que eu estou falando? Agora você pega um pastor que você nunca viu na vida. Você viu uma mensagem dele que você acha que é legal, não tem problema você ouvir mensagens. Mas você nem sabe qual é o comportamento dele, você nem sabe o dia a dia dele. Você não sabe como ele é como marido. Por que eu confio mais no Cláudio e na Solange? Porque eu estou com eles há 20 anos. Eu sei da conduta deles. E nós precisamos aprender a nos alimentarmos e a receber o ensinamento dos nossos líderes. Jesus ensinou os seus discípulos. Jesus gastou tempo ensinando. E eu e você precisamos aprender. Entender que isso é um dos propósitos que existe a igreja. A igreja, um dos propósitos é que eu e você estejamos firmados na palavra de Deus. Lá em João 14, 26 diz o seguinte: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. O Espírito de Deus nos lembra o que aprendemos. Isso aqui é maravilhoso. Eu e o André, todos os dias pela manhã, antes dele sair para trabalhar, ele sai bem cedo, nós tomamos o café da manhã junto e nós lemos a palavra de Deus. E oramos pela manhã. Nós estamos lendo Efésios, estamos mastigando o livro de Efésios, porque os apóstolos têm nos ensinado nos domingos, então eu e ele decidimos também ficar meditando no livro de Efésios, que é maravilhoso. Entenda uma coisa, o Espírito Santo, ele vai te lembrar do que você aprendeu, de tudo que Jesus lhe disse. Mas para ele te lembrar, você precisa saber. Você entendeu como é importante você aprender? Por que o Espírito Santo às vezes não te lembra de nada? Porque você não aprende nada. Você não é igreja. Você não gasta tempo ouvindo os ensinamentos dos seus líderes. Você não gasta tempo buscando a Deus. O Espírito Santo, ele vai te lembrar. Ele vai utilizar do que você já recebeu. Então, no seu dia a dia, é mais ou menos assim, ó, você ouviu aquela palavra de manhã e você está meditando naquele versículo. Aí, de repente, acontece alguma coisa, alguma briga, alguma discussão. Aí vem o Espírito Santo e ele te lembra daquele versículo. Ele traz à memória aquele ensinamento. Mas, para isso, você precisa aprender. E um dos propósitos da igreja é edificar os crentes no ensinamento, no ensino. Agora, as pessoas acham que não precisam aprender mais sobre a Bíblia. Quando a gente fala, por exemplo, de estarmos aqui todas as quartas-feiras, poucas pessoas participam, porque elas não entenderam o que é ser igreja. Que a igreja tem um propósito de você aprender da palavra de Deus. Não, eles não assistem às lives. Nós temos live de manhã, temos live no sábado, temos na quinta, temos na sexta-feira, mas aí a gente acha que não é importante. Porque não entende o propósito. Gente, tudo que Deus criou, tudo que Deus idealizou é bom e tem um propósito. Quanto de tempo você tem buscado? Quanto de tempo você tem gastado para aprender dos ensinamentos do Senhor? Na sua igreja, com a sua liderança. Ah, Loide, mas eu escuto várias pregações. É ótimo, mas nunca se esqueça de tirar tempo para ouvir os seus líderes, pessoas que você conhece, que você sabe da conduta deles. Terceiro propósito, que é maravilhoso, e esse a gente não podia deixar de falar, é a evangelização. Nossa igreja é essa força aqui na terra para pregar o amor de Jesus. Olha o que diz lá em Marcos 16. Marcos 16, do versículo 15, diz o seguinte: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
a necessidade de se falar de Jesus às pessoas. Quero que você entenda uma coisa, que a igreja, que sou eu, que é você, que é todo o povo reunido, nós somos a maior expressão da obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Nós somos o resultado do teu penoso trabalho. Eu e você somos a maior expressão de amor de Jesus aqui na terra. Então nós temos essa responsabilidade de pregar o amor de Jesus. E é por isso que você precisa estar inserido aqui, sendo igreja. Porque o amor de Jesus é expresso através da minha vida e através da sua vida. Uma das missões mais importantes da igreja é falar de Jesus às pessoas que ainda não o conhecem. Irmãos, se a igreja perde esse propósito, ela perde a função. Porque, sabe, a igreja primitiva, ela entendia que isso era um propósito. Ela sabia que eles estavam ali reunidos para adorar a Deus. A igreja primitiva sabia que eles estavam ali para ter comunhão, um fortalecia o outro. Ali eles aprendiam mais sobre o reino de Deus. Mas eles também entendiam que eles tinham um propósito de pregar o evangelho. Eles sabiam, e eles não eram aquelas pessoas chatas, eles eram aquelas pessoas que conquistavam as pessoas através do seu testemunho. Eles pregavam a vinda de Jesus constantemente. E é isso que eu e você, que somos essa continuidade da igreja primitiva, nós precisamos fazer. Essa semana eu conversando com o André, e existe uma pessoa que eu estou evangelizando, estou falando do amor de Deus para ela, mando mensagem, convido ela para o PG. E aí o André falou assim: nossa, amor, você é indesistível mesmo, hein? E eu disse para ele o seguinte, eu falei: amor, o diabo não desiste dela. Por que eu vou desistir? Sabe, irmãos, a igreja é tão fraca porque ela não entende o propósito. Porque se eu e você pensarmos bem, o diabo ele não desiste das pessoas, mas eu e você desistimos com muita facilidade. Você convida a pessoa não quer, você fala: o problema é dela agora. Agora é ela e Deus. Agora, lava as minhas mãos, ela que não quer saber de Deus. Mas enquanto eu e você, que somos os representantes de Deus aqui na terra, somos essa expressão, é nossa responsabilidade. Enquanto eu e você desistimos com muita facilidade, você sabia que até hoje o diabo tenta fazer com que você perca a sua salvação? Você sabia disso? Porque o diabo ele é indesistível. Eu e você não podemos desistir das pessoas com tanta facilidade. Eu não estou dizendo para você ser um crente chato. Eu estou dizendo que você tem que ser uma igreja disponível aos perdidos. Então você pode sim usar a tecnologia ao seu favor. Manda uma mensagem, pergunta se ela está precisando de alguma coisa. Esteja disponível a dar um conselho. A sua vida tem que ser a maior expressão para o perdido. Mas sabe o que nós, igreja, eu e você que somos igreja, sabe o que nós achamos? O problema dela. Eu já falei, ela não quer vir. Então ela que vai para os quintos dos infernos. E nós não entendemos o que significa uma pessoa morrer sem Jesus. Porque se você entendesse o que acontece com uma pessoa que morre sem Jesus, o seu coração ia ser assim indesistível. Sabe, uma das orações que eu tenho falado com Deus é isso. Eu falo: Deus, faça eu amar as pessoas como o Senhor ama. Faça eu enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. Faça eu entender a dor que o Senhor sente quando uma pessoa se perde. Porque se eu e você entendermos sobre eternidade, que aquela pessoa que morrer sem Jesus, ela estará condenada eternamente. Não é alguns dias, alguns meses, alguns anos. Ela estará condenada eternamente a estar sem o Senhor, sofrendo. Se eu e você entendermos isso, nós não iríamos desistir das pessoas. Você mandaria a mensagem, você oraria. Você entende que esse é o propósito de estarmos aqui na igreja? Sabe, irmãos, eu convido mesmo. Se tem alguma coisa na igreja, eu mando. Eu oro pela pessoa. Às vezes a pessoa vem me procurar só quando ela está mal. E está tudo bem. E eu oro por ela. Porque às vezes é aquele dia que ela vai se converter. E ela vai voltar para Jesus. E se por um acaso ela não voltar e ela não decidir
estar com o Senhor, eu sei que não foi culpa minha, porque o que eu pude fazer por aquela pessoa, eu fiz. Mas esse senso de responsabilidade é o propósito da igreja. A igreja primitiva não cessava de anunciar a Jesus, mesmo sob grande perseguição. Nossa missão é tornar Jesus conhecido, não apenas com as nossas palavras, mas principalmente com a nossa vida. Esse é um dos propósitos de Jesus, da igreja aqui na terra. Entenda uma coisa, irmãos, muitos cristãos esqueceram do significado de ser a igreja, de que ela foi chamada das trevas para a luz, de que as grandes transformações sociais foram resultados da presença da igreja de Cristo. Você sabia que eu e você, a igreja, ela é o farol da sociedade? Eu e você temos a resposta para do que esse mundo precisa. E é por isso que a nossa igreja, graças a Deus, temos projetos sociais, temos trabalhos com crianças, temos trabalhos com pessoas que têm problema com dependência química, temos a República também. Por quê? Porque a igreja entende que ela é um farol na cidade. Nós não estamos aqui por um acaso, mas as pessoas precisam olhar para a igreja. As pessoas precisam ver que a solução está em nós que servimos a Deus. Mas se eu e você acharmos que a igreja não é importante, que congregar não é importante, nós vamos perdendo essa luz. Eu e você somos chamados para ser o farol dessa cidade. Para as pessoas precisam olhar para a igreja aqui, esse corpo reunido e ver, nós podemos contar com eles. Eles têm resposta. Através da vida deles, muitas famílias são transformadas. Muitas crianças são alcançadas. Eu e você, como igreja, precisamos entender que nós vamos continuar sendo o farol da sociedade. Igreja é o lugar de famílias, valores e fé. Somos chamados para uma caminhada cada vez mais próxima de Deus. E desafiadora em total compromisso com Ele. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar a sermos igreja. Nós temos que parar com esse pensamento individualista. Minha vida, minha casa, minha família. E temos que voltar a sermos igreja no coletivo. Estarmos em comunhão. Estarmos aprendendo, adorando a Deus com o nosso comportamento. E apresentando Jesus aos perdidos. Eu e você temos que continuar apresentando Jesus aos perdidos. Não desista do seu vizinho. Irmãos, não desista do seu filho. Não desista do seu amigo da faculdade. Não desista do seu amigo do trabalho. Não desista dele. Vai pregando, vai se comportando, vai adorando ao Senhor no seu dia a dia. Conte testemunhos para Ele de como Deus cuida de você. Conte das maravilhas do Senhor. Faça com que Ele deseje servir ao mesmo Deus que você serve. Não desista dEle. Ore por Ele. Tenha Ele anotado no seu caderninho de oração. Não desista dEle. Porque o diabo não desiste. Então nós temos que ser mais fortes. Nós temos que ser mais ousados. Nós precisamos alcançar a nossa cidade. Nós precisamos alcançar as pessoas à nossa volta. Esse é o propósito da igreja aqui na terra. Que Deus nos ajude a ter a alegria de congregar nos cultos outra vez. Quantas pessoas desanimadas para vir para a igreja. Quantas pessoas desistidas de estarem aqui, irmãos. Se isso está acontecendo no seu coração, se você já não vê mais sentido de cultuar a Deus, se para você está mais confortável ficar em casa, levante desse sofá. Não aceite essa mentira do diabo. Não se torne uma presa fácil para ele. Venha congregar, venha ser igreja. Que o Senhor nos ajude a contemplar e a desfrutar tudo o que Ele já sonhou para nós como igreja. Eu quero finalizar com esse versículo mais uma vez. Lá em 1 Pedro 2,9. Quero finalizar com esse versículo que diz o seguinte. Entenda qual é o seu propósito aqui na terra. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o povo comprado, escolhido, para que anuncieis as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Venha ser igreja. Venha congregar. Venha estar debaixo dessa unção. Venha viver todas as promessas e as bênçãos que o Senhor tem prometido para a igreja dele. Você não é igreja sozinho aí na sua casa. Você é igreja estando aqui, reunido. Jesus é o cabeça. E nós, a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Que maravilha, irmãos. Você não precisa estar isolado. Você tem uma família, a família de Deus. Então se sinta motivado a vir cultuar a Deus. E se sinta motivado a estar junto com seus irmãos da fé. É maravilhoso quando nós nos reunimos aqui. Isso nos protege. Isso fortalece a nossa fé. E a igreja reunida é a expressão de Jesus Cristo aqui na terra. Que Deus possa despertar o seu coração. E que você possa buscar ser igreja. Amém? Quero orar por você nesse momento. Muitos têm sido os ataques do diabo contra a igreja do Senhor. Muitos. E eu e você precisamos estar firmes. Eu e você precisamos entender o propósito. Eu preciso saber o que é igreja. Eu preciso ser igreja. Porque os ataques contra a igreja têm sido grandes, contra os nossos valores, contra as nossas reuniões, irmãos. Abra os olhos, esteja perto do Senhor. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Não fique longe, não seja uma presa fácil. Esteja perto, esteja em comunhão, seja igreja. Pai, eu quero orar agora por todos os meus irmãos que estão aqui ouvindo essa mensagem agora, ou que vão escutar depois. Espírito Santo, sabemos que o Senhor tem um propósito tão específico na igreja, que é algo tão maravilhoso. O Senhor pagou um preço tão alto pela igreja, e nós muitas vezes não damos o verdadeiro valor de estarmos aqui congregando junto com os nossos irmãos. Senhor, desperta-nos, que toda cegueira, todo engano do diabo, que tenta tirar a força da igreja, seja desfeito agora em nome de Jesus, e que nós possamos voltar a ser igreja, que nós possamos entender o nosso propósito aqui nessa terra, que nós possamos viver segundo a sua vontade, até que o Senhor volte. Senhor, desperte o coração de cada um que está ouvindo essa mensagem, tira o desânimo do nosso meio, tira o medo. Senhor, tira tudo aquilo que o diabo tem tentado lançar contra a igreja. Nós rejeitamos e não aceitamos. E pedimos agora, Espírito Santo de Deus, fale o coração de cada um. Desperta-nos em nome de Jesus. Que a sua igreja seja corajosa, assim como a igreja primitiva, lá no começo, era tão cheia do teu Espírito, com tanta coragem, com tanto poder, com tanta transformação, que nós possamos viver o mesmo nesses últimos dias aqui da igreja na terra. Senhor, eu peço a tua bênção sobre cada um que está aqui. Abençoe, Pai. Desperta a tua igreja, que nós possamos entender o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos adorar a Deus agora com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas primícias. Agora vai estar aparecendo, né, Levi, aí, as contas da igreja. Gente, adorar a Deus, nós adoramos também com o nosso dinheiro. Nós adoramos e obedecemos o mandamento dele. Então, você pode estar fazendo a sua transferência agora. Tem o Pix da igreja ou a conta do seu dízimo, da sua primícia. Se você não faz pelas contas, você pode vir aqui na igreja. A pastora Lu está todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 até as 11h30. Acho que é isso mesmo. E o Levi está aqui sempre das 2 às 18 horas. Isso mesmo. Essa semana tem feriado. Vocês não vão estar não, né, Levi? Feriado, né, gente? É o tempo de descanso também. Mas você pode estar vindo nos outros dias para trazer, para abençoar, para sustentar o reino de Deus e abençoar tantas vidas. Bom, os avisos é tudo normal, né? Hoje é quarta-feira, então quinta-feira e sexta-feira pela manhã nós temos as lives com os apóstolos.
Amanhã à noite nós temos a live com o pastor Celinho, às 19 horas. E às 19 horas, da sexta-feira, nós temos a live com a pastora Rosângela. E sábado, às 10 horas da manhã, nós temos aí o café da manhã com os pastores. E domingo, gente, tem algo muito legal que vai acontecer. Nós vamos ter a apresentação de um teatro lindo. E você não pode faltar, você não pode perder. Vai ser um culto muito especial. Vai ser o pastor André que vai estar ministrando, e ele está já meditando na palavra. O teatro vai ser lindo, vai ser tudo lindo. Então você não pode perder. Vem ser igreja, domingo, às 10 da manhã, vai ter online também, presencial, e à noite também online e presencial. O teatro vai acontecer nos 2 cultos. Convide pessoas, aproveita aí para você evangelizar alguém. Fala, vamos lá na minha igreja, que vai ter um teatro bem legal. Amém, irmãos? Eu acho que é só isso, né, Levi? Acho que é só isso mesmo. Pessoal, muito obrigado. Sempre é muito gostoso estar aqui com vocês. Se possível, no final desse culto, dessa live aqui, compartilhe essa palavra com alguém. Que a palavra do Senhor alcance muitas vidas. Amém? Deus te abençoe e nos encontramos, então, nas lives. Forte abraço.